Bom dia, meus caros alunos. É uma manhã bonita, de sol e de muita alegria, né? Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, nesse momento tão delicado, nesse momento tão difícil, a gente pode ainda se maravilhar e agradecer a Deus pelas boas coisas e pelos bons momentos que nós estamos vivendo. Sei que sentiram minha falta ontem, né? Não estava tão bem para poder realmente fazer esse vídeo que gosto de fazer sempre pela manhã para que vocês reflitam e repensem sobre isso durante o dia todo, né? E sempre como nós fazemos de praxe, nesse momento, nós sempre começamos com um versículo, né? E o versículo que hoje nós podemos trazer é justamente o versículo que está em Salmos, né, 35, que diz muito, Salmo do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que guerreou, que lutou, mas que, mesmo com todos os seus pecados e falhas, jamais se afastou do Senhor. E ele dizia muito, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Não tem coisa melhor do que realmente você, num momento difícil, poder se alegrar depois de tantas dificuldades. E dentro disso, queridos, e dentro dessa perspectiva que nós estamos tendo, vale a pena nós darmos continuidade ao que nós já estávamos falando. Lembra que quando nós encerramos no encontro anterior, nós estávamos falando sobre direitos constitucionais trabalhistas, esses direitos que são tão importantes e gozam de um status constitucional, mais do que isso, tem um status de fundamental, né? Ele é fundamental, o Estado ele não pode, a bel prazer de seus governantes, modificar esses direitos que há tanta luta e com tanto esforço foram conquistados em prol do trabalhador. E isso realmente nós conversávamos atentamente quanto a esses direitos, e dentro desses direitos nós fizemos alguns pontos, né? Falamos da relação de emprego que é protegida pelo contrato de trabalho, em que lá se versam garantias, se discute valores. Quem tem contato, quem já trabalha, pode ver que quando assina, você empregado, assina um contrato de trabalho com o empregador, lá diz qual vai ser a sua função, o que você deve fazer, não é isso? Lá diz o seu salário, lá diz a sua jornada, quando você vai cumprir, se você vai cumprir de segunda a sexta, 8 horas diárias com intervalo de 2 horas entre a jornada ou de 1 hora, e você vai ter essa figura, né? Dentro desse contrato, esse contrato é um mecanismo jurídico que impede que você venha sofrer, não é isso? Dispensas, demissões arbitrárias sem justa causa e desassistido. Isso é realmente importante para que nós possamos ter uma relação de trabalho sadia. Então, isso não me interprete mal, não quer dizer que nós estamos a mil maravilhas na relação de emprego entre empregado e empregador. Ainda há muita coisa a ser feita, mas há garantias constitucionais para que isso não aconteça de maneira tão abusiva. Tanto é verdade que esse contrato de trabalho ele é um mecanismo de prova também para garantir e assegurar o empregado de que realmente existe uma relação de trabalho, né, protegida e assegurada por lei. É importante destacar isso. Por quê? Hoje está em grande voga e está acontecendo muito, infelizmente. Aliás, hoje não, né? Aconteceu isso dentro de todas as relações, mas de uns tempos para cá, o direito ele vem buscar, né? Ele busca realmente coibir esse tipo de ações, esse tipo de comportamentos que acontece dentro de uma relação de trabalho abusiva de empregador e empregado, que é a figura do assédio moral no campo do trabalho. Né? Há um esforço, há uma tentativa muito intensa de que esse assédio moral por parte do empregador em face do empregado ele seja combatido e seja combalido de maneira realmente dentro dos recursos jurídicos cabíveis. Ah, professor, mas como que eu posso saber se eu estou sofrendo ou se existe um assédio moral em determinada situação? Olha bem, imagine que você foi contratado para desempenhar um trabalho de controle de produtos, de estoque de produtos. E chegou num momento, numa situação extremamente severa, que você discutiu com o seu superior, não obrigado a ser o dono da empresa, mas seu superior, e seu superior insatisfeito com você,
Ao invés de provocar uma rescisão sem justa causa e dar os direitos que são cabíveis, ele passa a te assediar, passa a fazer gritos, ele passa a lhe humilhar, ele passa a lhe constranger na frente de terceiros. Ou ele pode ainda fazer mais, ele pode te isolar. Imagine que você é responsável por vendas, por atendimento ao público, e ele te isola em uma sala para que você não desempenhe mais a sua atividade pela qual você foi contratado. Situações como essas que eu acabei de narrar são situações que caracterizariam uma forma de assédio moral que o empregado sofria por parte do empregador. E vários ingressos na Justiça Federal, na Justiça Trabalhista, melhor dizendo, mil perdões, na Justiça do Trabalho, foram nesse sentido. Determinados empregados já ingressaram judicialmente com reclamações trabalhistas, pleiteando dano moral em situações em que ele foi contratado para fazer um trabalho e em uma circunstância de desentendimento com o seu superior hierárquico. O seu superior hierárquico colocou em uma sala isolada para que ele não fizesse nada, só olhasse para a porta. Esse tipo de situação que psicologicamente aflige o empregado que está ali para o trabalho, cabe uma ação realmente de reparação por conta desse assédio moral sofrido. Isso realmente acontece e é uma forma de se combater essa figura. A relação de emprego ela é uma relação de emprego que é protegida constitucionalmente. Já chegamos a casos estranhos dentro da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho também tem decisões um pouco polêmicas. Eu me recordo de uma que vale a pena mencionar para vocês, que é justamente a da figura de um sujeito que ele trabalhava numa companhia de cervejas e ele ingressou por dano moral, assédio moral e tudo mais, porque ele disse que por trabalhar nessa cervejaria e trabalhar para fazer essa questão com vendas, muitas vezes ele foi constrangido a ingerir bebida alcoólica e participar de festas que ele não gostaria de participar. Né? São formas aí, né, de se questionar, mas aconteceu. Mas veja, além desse direito constitucional, que é um direito constitucional de proteção, de relação de emprego contra uma desperdidária ou sem justa causa, aí você me pergunta, poxa, professor, quais são as questões que podem acontecer? Queridos, essa é a atividade que eu quero que vocês façam a partir de agora. Eu quero que vocês me digam quais são os direitos que são pertencentes ao trabalhador quando ele é demitido sem justa causa. E faça uma distinção, por favor, quais são as verbas recebíveis para o trabalhador quando ele é demitido por justa causa. Compreenderam isso? Eu quero que você faça o seguinte, que você pense numa situação em que o empregado ele foi demitido pelo seu empregador sem justa causa. E que você me diga que verbas e que direitos ele pode fazer jus. Ao mesmo passo, eu quero que vocês imaginem um exemplo em que o empregado foi demitido pelo seu empregador, mas nesse caso por justa causa. Eu queria que vocês pensassem comigo e me dissessem quais são as verbas que, neste segundo caso, ele fará jus. Será que é a mesma coisa? Será que quais são os direitos? Por exemplo, será que quando o cara é demitido por justa causa, ele tem direito ao quê? Tem direito a férias que está devendo, que o empregador está devendo? Ele tem direito ao saldo de salário? Ele tem direito a uma multa de 40% sobre o que ele tem do FGTS? Ele tem direito ao saque no FGTS? Ele tem direito a horas extras? E o cara que é demitido por justa causa? Ele tem direito ao quê? O que é que cabe para esse cara quando é demitido por justa causa? Essa também é uma pergunta que eu queria que vocês me respondessem. Não só isso, eu queria que vocês também interagissem comigo e pegassem os exemplos que estão na CLT, porque é lá que fala, é lá na nossa CLT que fala quais são os casos de demissão por justa causa. Por favor, vocês podem fazer isso, é importante, para que vocês entendam ainda mais essa relação de emprego que ora se firma. Bom, seguindo nossos passos e seguindo as nossas discussões por elas serem interessantes, serem importantes, nós estávamos falando até a parte do salário mínimo, né, que eu tinha dito que ela é fixada em lei, tem reajuste periódico, tem o dever de te assegurar, né, o salário mínimo, pelo menos,
na lei, não é quer dizer que isso vai acontecer na realidade, mas deveria, obviamente, tem que te garantir educação, saúde, alimentação, vestuário, lazer, cultura, né, previdência, ele tem que te proporcionar tudo isso. Obviamente que nós já sabemos que esse salário não aconteceu nunca. Na verdade, no Brasil nós nunca tivemos um salário mínimo que conseguisse fazer isso. Além disso, gente, o que a Constituição, dentre os seus vários direitos que ela colocou no artigo 7º, ela trouxe para nós? Ora, ela trouxe que você tem direito a um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de seu trabalho. O que significa que o trabalhador, o empregador, quando for te remunerar, ele não pode desrespeitar o piso. Por exemplo, os advogados têm um piso. Ah, eu preciso de um advogado, mas eu só vou pagar R$ 200, R$ 500. Não, você tem que pagar, quando contratar, de acordo com o piso. Ah, eu quero contratar um psicólogo. Pô, se você vai contratar um psicólogo para a sua empresa, você tem que respeitar o piso que é posto para lá. Eu quero contratar um vendedor. Existe um piso para isso. Ou seja, o piso não quer dizer o seguinte, que o fato de você contratar um sujeito para sua empresa, ele vai receber igual para o outro. Não, ele vai. Essa igualdade só se for em cargos e funções iguais. Agora, se eu estou contratando um advogado, se eu estou contratando um psicólogo, se eu estou contratando um vendedor, eles podem receber remunerações diferentes, respeitadas as remunerações que cabem ao seu piso. Cada um deles tem um piso que vai realmente discutir como isso funciona. É assim que tem que ser. O piso é de acordo com a complexidade do seu trabalho e é o mínimo que você tem que receber. Ah, professor, poxa, eu trabalho com vendas e o piso dos vendedores é quanto? Ah, não posso te falar. Existe no Ministério do Trabalho e Emprego para que vocês digam. Mas lá vamos supor que seja R$ 1.500 para que você deva remunerar o vendedor. Não pode vir uma empresa e dizer que vai contratar um vendedor por R$ 1.000. Ela não pode ir contra o piso que é proporcional à complexidade e à extensão do trabalho. Não só isso. O salário que nós recebemos enquanto empregados, ele é irredutível. O seu salário não deve reduzir. Salvo, e olha só que no direito isso é muito importante, a regra é que o seu salário não se reduza no direito do trabalho. Seu salário não deve ser reduzido. Porém, no caso, o salário ele pode sim ser reduzido em umas situações em que, salvo se tiver disposto em convenção ou acordo coletivo do trabalho. Poxa, professor, como assim? Vamos pegar um exemplo dos trabalhadores que trabalham em metalúrgicas ou em fábricas de veículos. Vocês podem acompanhar ou devem ter visto em jornais que quando dá crise em montadoras de veículos ocorre o quê? Demissões em massas desses metalúrgicos, desses que vivem ali trabalhando para essas empresas montadoras de veículos. Ou seja, se a empresa começa a ter problemas de falha, de não conseguir pagar, o que nós temos? Nós temos uma possibilidade que a empresa vai fazer uma demissão em massa. Isso é terrível, tanto para a empresa, como é terrível, muito ainda mais para o empregado, e é horrível para a nossa sociedade, porque isso prejudica a economia, emprego, renda, ou seja, tem reflexos enormes. Qual é uma alternativa que eu posso fazer para evitar que a demissão em massa aconteça? Existe algo que eu posso fazer? Nessa figura que é dissídio coletivo, ou seja, que é uma relação que não afeta só o empregado, mas vários naquela categoria, a empresa e a categoria podem dialogar, atingir um acordo coletivo, né, uma convenção, acordo coletivo de trabalho, e que desse acordo coletivo de trabalho eles concordem, cheguem, alinhem a possibilidade de ter uma redução salarial para evitar a demissão em massa. Claro, uma redução salarial que possa vir acompanhada também de redução de carga horária. Não é bom para o empregado, mas é muito pior do que ser demitido. Né? Também não é difícil para a empresa honrar isso, mas é melhor do que enfrentar uma série de processos trabalhistas e assim, né, gerar um caos. Percebam isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar naquela atividade que eu quero que vocês façam. Quero que vocês digam quais são os direitos quando der cabíveis ao empregado por demissão por justa causa, e diferenciando de quais são os direitos que são cabíveis para o empregado quando ele é demitido sem justa causa. Pode ser? Eu quero que vocês façam isso, seria muito bom. E agradecer vocês novamente
participação e essa interação. E eu amanhã estou de volta com vocês. Até mais.